Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Daniel e eu vou apresentar um pouco sobre a primeira lei da termodinâmica. Ah, Primeiro vamos dar uma contextualização sobre a termodinâmica, né? A termodinâmica, ela é um ramo da física que estuda as transferências de energia em forma de calor e trabalho entre os sistemas e o ambiente. E a primeira lei da termodinâmica, ela é um dos princípios fundamentais dessa área e estabelece o princípio da conservação de energia para sistemas termodinâmicos. Agora vamos detalhar alguns conceitos básicos que vão ser tratados, que vão ser abordados nessa apresentação, né? Ahn, a termodinâmica, como eu disse, né, é o estudo das transferências de energia em forma de calor e trabalho. A primeira da lei da termodinâmica, ela é uma das fundamentais dessa área e ela é baseada no princípio de conservação de energia. Segundo a primeira lei, a energia total de um sistema isolado permanece constante, ou seja, a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transferida ou transformada de uma forma para outra. Isso significa que a quantidade total de energia em um sistema permanece a mesma, mesmo que possa mudar de uma forma para outra. A primeira lei da termodinâmica, ela nos permite analisar e quantificar essas transferências de calor e trabalho, além de calcular as mudanças na energia interna dos sistemas. Aí, ainda na primeira lei da termodinâmica, nós temos uma formulação matemática, que essa lei pode ser expressa pela equação ΔU igual a Q menos W, onde o ΔU é a variação de energia, o Q é a quantidade de calor transferida para o sistema, e W é o trabalho realizado pelo sistema, né? Aí agora nós temos, né, algumas convenções, dependendo de se a variação de energia e o trabalho são positivos ou negativos. Quando a variação de energia ela é negativa, ou seja, ela é menor que zero, significa que o sistema ele perdeu energia. Agora, quando a variação de energia ela é positiva, ou seja, maior que energia, maior que zero, né, significa que o sistema ganhou energia. Mesma coisa, parecido com o trabalho, né? Se o trabalho ele é menor que zero, significa que o ambiente realizou um trabalho sobre o sistema. Agora, quando o trabalho ele é maior que zero, ou seja, ele é positivo, significa que o sistema realizou um trabalho sobre o ambiente. Ah, Falando sobre energia interna, agora a gente vai falar sobre o que é a energia interna, né? Bom, a energia interna ela pode variar devido à transferência de calor e trabalho. Por exemplo, o aumento de temperatura ocasiona um aumento de energia cinética e, consequentemente, um aumento da energia interna. Porque a energia interna ela é a soma de todas as energias no corpo. Logo, se você tem um aumento da energia cinética, você tem um aumento da energia interna. Da mesma forma que, se você tem um aumento da energia potencial, você tem um aumento da energia interna. A mesma coisa, a mesma regra se aplica quando a temperatura diminui. Quando você tem uma diminuição da temperatura, você tem uma diminuição da energia cinética e, consequentemente, uma diminuição da energia interna. A mesma coisa, né, agora relacionando a energia interna com o trabalho, quando o trabalho ele é maior que zero, ou seja, o trabalho é positivo, ou seja, o sistema exerceu trabalho sobre o ambiente, a energia interna do sistema diminui. Agora, quando o trabalho é negativo, ou seja, menor que zero, a energia interna aumenta. Ou seja, quando você tem o sistema realizando o trabalho sobre o ambiente, você tem uma transferência de energia do sistema para o ambiente. Consequentemente, a energia interna do sistema diminui. Da mesma forma, é verdade o contrário, que quando o ambiente exerce trabalho sobre o sistema, a energia interna do sistema aumenta, porque o ambiente transfere energia para o sistema. A energia interna ela é fundamental para analisar as mudanças de estado, a transferência de calor e a realização de trabalho em processos termodinâmicos. E é por isso que a gente geralmente faz os cálculos das energias internas, para a gente poder entender melhor como que funcionam os processos termodinâmicos.
Mas falando tudo entre energia interna, a gente fala um pouco sobre transferência, né, de calor. Termodinâmica, geralmente a gente remete a calor, por motivos óbvios. Aí o calor, ele é definido, né, como transferência de energia entre dois corpos ou sistemas que estão a diferentes temperaturas. E geralmente essa transferência ela ocorre do corpo de maior temperatura para um corpo com menor temperatura. É, conforme geralmente segue o gradiente, né? Sempre do maior para o menor. E essa transferência ela ocorre de três formas diferentes: através de condução, convecção e radiação. A condução é quando ocorre, né, a troca de calor através de contato de matéria, precisa de um meio material. A convecção é um método de troca de calor que ocorre normalmente em fluidos e precisa de um meio material. E a radiação é a única que ocorre sem a necessidade de um meio material. Ela ocorre através de radiação de ondas eletromagnéticas. Aí, depois dessa troca de energia entre os sistemas envolvidos, né, ocorre essa alteração da energia interna dos sistemas. Quando, como a gente citou nos slides anteriores, ou quando um sistema cede energia para o ambiente ou o ambiente cede energia para o, o sistema, né, ocorre a variação da energia interna dos sistemas. Aí, o estudo da primeira lei da termodinâmica, ela nos permite quantificar essa transferência de calor em um sistema e compreender seu impacto na variação da energia interna. Então, quando a gente quantifica, né, a transferência de calor, a gente consegue ver o quanto essa energia de calor auxiliou na variação, no aumento ou na diminuição da energia interna do sistema. Vou falar um pouco sobre o trabalho. A transferência o trabalho ele é a transferência de energia de um sistema para o ambiente ou do ambiente para o sistema, devido à aplicação de uma força através de um deslocamento. Daquela forma, o trabalho é igual a força vezes deslocamento. Ele pode ser realizado tanto pelo sistema, quando o trabalho é positivo, quanto pelo ambiente, quando o trabalho é negativo, como eu disse anteriormente. E o trabalho ele está relacionado ao movimento de um sistema contra uma força externa, ou a expansão barra compressão de um gás, por exemplo. Aqui eu trouxe alguns exemplos de algum trabalho termodinâmico, né? A expansão de um gás é um trabalho termodinâmico. A compressão, por exemplo, compressão de um gás, quando eu tenho, por exemplo, um êmbolo com um gás ali dentro, se eu comprimir o êmbolo ou expandir o êmbolo, eu estou fazendo trabalhos termodinâmicos, porque porque ocorre transferência de energia ao comprimir e expandir o êmbolo, por exemplo. Ainda falando sobre o trabalho ele é diretamente relacionado à variação da energia interna. Quanto maior o trabalho, maior a energia interna. Compreender o trabalho é essencial para analisar e quantificar as trocas de energia em sistemas, especialmente em processos como expansões de gases, compressões e ciclos de máquinas térmicas. Certo? Então, a gente compreender o que é o trabalho, a gente consegue analisar e quantificar essas trocas de energia. Então, a gente consegue perceber melhor quando ocorre essa troca de energia que se dá através do trabalho. Falando tanto de energia interna, variação de energia interna, vamos falar um pouco sobre a variação da energia interna em si, né? A variação de energia interna de um sistema pode ocorrer devido a diferentes fatores, como, por exemplo, a transferência de calor para um sistema, trabalho realizado pelo sistema ou ambos. Por exemplo, quando a gente tem um cubo de gelo e esse cubo de gelo ele vai derretendo com o tempo, significa que ele e o ar está tendo uma transferência de calor.
ocorre essa transferência de calor. Logo, ocorre a variação de energia interna do cubo de gelo, por exemplo. O cálculo dessa variação de energia permite avaliar as mudanças energéticas em sistemas termodinâmicos e compreender como a energia é transferida e transformada dentro desses sistemas. Então, se a gente conseguir quantificar a energia interna de um corpo antes e depois de um processo termodinâmico, por exemplo, a gente consegue compreender como o que aconteceu com essas energias, como que e a gente observar, lógico, o processo como um todo, a gente consegue compreender como ela foi transferida ou transformada em outros tipos de energia. Por exemplo, às vezes, por exemplo, a energia térmica em energia mecânica, por exemplo, no caso do motor a combustão dos carros. Um exemplo. Ao analisar a variação de energia interna, é possível determinar se o processo é exotérmico, ou seja, ele libera calor, ou se é endotérmico, ou seja, ele absorve calor do meio. E avaliar também a eficiência energética de diversos sistemas. A gente consegue avaliar se esse sistema ele mantém a sua energia interna, se ele perde energia interna, se ele ganha energia interna, se ele precisa de muita energia interna, por exemplo, para poder realizar os processos termodinâmicos. Mas falando tudo isso sobre a primeira lei, aonde a gente consegue aplicar essa primeira lei? Aqui eu trouxe alguns exemplos das aplicações da primeira lei da termodinâmica. Com o primeiro exemplo, a gente tem nos próprios motores de combustão interna, como por exemplo são os motores dos carros. Aí o estudo da primeira lei, ela permite entender a conversão de calor em trabalho mecânico, como eu havia citado anteriormente. Ele permite entender como que ocorre, como que o motor do carro, ele move, ele com a energia térmica do motor do carro gera uma energia cinética. Como que eu consigo transformar o calor em trabalho mecânico? Ou são processos industriais, como a geração de energia elétrica em usinas termoelétricas, funcionamento de sistemas de refrigeração e aquecimento, como por exemplo um ar-condicionado e um aquecedor. Também é usada na termodinâmica química, que é o estudo das reações químicas em termos de energia e calor liberado ou absorvido. Como eu disse antes, né, por exemplo, quando se trabalha endotérmico ou exotérmico, por exemplo. E por meio dessas aplicações da primeira lei, podemos aprimorar a compreensão e o controle dos sistemas energéticos, visando a conservação de energia e a maximização dos desempenhos dos processos. Certo? Agora, para concluir, vamos rapidamente recapitular o que eu acabei de. Vamos dar uma recapitulada geral na primeira lei da termodinâmica, correto? Então, a primeira lei da termodinâmica é um dos princípios fundamentais da termodinâmica, certo? A energia total de um sistema isolado permanece constante, sendo apenas transferida ou transformada de uma forma para outra, que é o pressuposto da primeira lei da termodinâmica, né? A conservação da energia. A fórmula ΔU igual a Q menos W permite quantificar as transferências de calor e trabalho e calcular a variação da energia interna de um sistema. E também ela é essencial para compreender o comportamento de sistemas energéticos, desde motores de combustão até sistemas de refrigeração. Então, a gente tem que aprofundar o conhecimento sobre a primeira lei da termodinâmica, nos capacita a compreender melhor a transferência e transformação de energia nos sistemas e a buscar soluções inovadoras para os desafios energéticos da atualidade. Essas são as minhas referências bibliográficas e por aqui eu encerro a apresentação da primeira lei da termodinâmica.